Olá amigos, é com imenso prazer que estamos iniciando mais uma vez para você o nosso quadro Utilidade Pública, visando sempre levar a você amiga, você amigo, informação, muito mais conhecimento a respeito de todos os seus direitos como cidadão e como ser humano, para que você possa exercer na plenitude a sua cidadania, cobrar das autoridades os seus direitos e transformarmos esse país num país de verdade que precisamos, merecemos e queremos ter. A semana passada levamos a vocês um pouco da nova modalidade do judiciário que visa agilizar os procedimentos, tratar e poder conciliar as partes em conflitos para que você tenha uma resposta muito mais rápida quando bate a porta do judiciário. E hoje nós estamos trazendo também, através do Sejusc, que é o Centro Judiciário de Soluções, Conflitos e Cidadanias, instalado em nossa cidade, a nossa amiga Maria José Vilela. Ela é psicóloga do Fórum e também pratica aqui no Sejusc a função de mediadora. E vai estar podendo falar um pouco para a gente, Maria José. Que prazer estarmos aqui. Queremos aqui agradecer por estar nos recebendo e podemos levar ao nosso público um pouco mais de conhecimento a respeito desse novo núcleo que o Judiciário instala, levando agilidade a todos que entram em algum tipo de conflito. Quero aproveitar e pedir para que você fale ao nosso público, né, sobre a sua função como mediadora. Você que tem como profissão a psicologia, né, uma das profissões nobres que nós temos em nosso país, e também optou por ser uma voluntária mediadora. Então, seja muito bem-vinda aqui no nosso quadro Utilidade Pública e gostaria de começar você falando ao nosso público exatamente como é desenvolver esse trabalho. Boa tarde, Orlando. Nós que agradecemos a disponibilidade do seu programa, É um prazer. Canal em Foco, né, para tratar desse assunto do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que é o Sejusc, que nós que atuamos dentro da Justiça consideramos tão importante para todos os cidadãos, né? Então, como psicóloga, eu comecei a atuar nas mediações em 2006, quando a Escola Paulista da Magistratura realizou o segundo curso de preparação de mediadores e conciliadores em São Paulo, né? E dentro da minha área de atuação, a minha opção é por atuar com as mediações de família, dos casos que envolvem disputa de guarda, visita de filhos, separação, divórcio, porque pela minha especialização em psicologia, eu tenho mais habilidade para atuar nas varas de família, nas áreas de família e, portanto, mediar nas áreas de família, não é? Auxiliando, facilitando, ouvindo, cooperando para que aquelas pessoas, aquele ex-casal que ainda e sempre continuarão pais daquelas crianças ou adolescentes, possam optar, não é, por um convívio mais civilizado, mais harmônico, principalmente em prol dos filhos, mesmo que não possam mais continuar a conviver enquanto casal, né? Então, o nosso trabalho dentro do Sejusc, na mediação, nas varas de família, ele contribui, eu acredito, para que ocorra um desgaste menor aos pais, aos casais e principalmente aos filhos, não é? Se eles conseguem compreender que eles podem, mesmo dentro de uma situação tão delicada quanto é uma separação, cuidar dos filhos de forma compartilhada ou propiciando um ao outro a convivência, a prática dos deveres, né, e dos direitos que todo pai e toda mãe possui, porque ambos são detentores do poder familiar. A área familiar é uma área bastante complexa, né, Maria José? E você, como psicóloga, imagino, diante de quantos casos se viu, de uma tamanha complexidade. Porque é aquilo, um casal, quando tem os filhos, eles são unidos por um elo indissolúvel, né? Não existe ex-pai e ex-mãe, existe o ex-marido e ex-esposa, mas não o ex-pai ou ex-mãe. A obrigação
é de ambos, na criação, na formação, na manutenção, no sustento desse filho, e muitas vezes uma das partes, não é? Geralmente aquela parte que foi deixada, porque um casamento não se rompe do nada, não é? Ou alguém toma a iniciativa de romper esse laço, ou alguém muitas vezes tomado a fazer isso contra a sua vontade, por ter visto no companheiro ou na companheira uma atitude degradante, algo que vai de encontro aos princípios de moral e bons costumes, e sempre tem a parte mais vítima da história. Mas a maior vítima, eu quero crer que sempre sejam os filhos, porque não pediram para aqui estar, vieram com um empréstimo de Deus a nós, né? E muitas vezes os pais não sabem entender, compreender, acolher um filho nesse sentido, né? Quando se separam, entram num conflito terrível e muitas vezes vão usar o filho como arma para atingir o outro. Como é para você, como psicóloga e agora como mediadora do Sejusc, diante de uma situação dessa, fazer com que cada um entenda exatamente isso, que aquele filho não pode ser vítima, que aquele filho não pode ser utilizado como meio e como arma para atingir o companheiro ou a companheira, e sim, um ser que precisa e inspira cuidados especiais de ambas as partes, não é? Que possam estar sempre harmonicamente diante deste filho, independendo das diferenças e conflitos que tenham, mas para que eles possam abdicar de certas picuinhas, vamos chamar assim, em função do bem-estar desta criança, desse jovem ou desse adolescente, né? Perfeito. É isso mesmo. No trabalho dentro do judiciário, né, como psicóloga nas varas de família, atendendo a esses processos, quando já há um processo em andamento e nós realizamos o estudo psicológico ou a avaliação dessas famílias, então o objetivo é avaliar e oferecer ao juiz as conclusões técnicas a respeito daqueles pais, daqueles filhos, e especialmente num caso de guarda, por exemplo, se é possível que eles estabeleçam uma guarda compartilhada, né, que nós sabemos que é um modelo de guarda muito saudável, mais moderno e que confere funções equivalentes a pai e mãe, não é? Ou se naquela fase, naquele momento, um dos pais está mais preparado ou melhor preparado para a manutenção da guarda. Só que isso não dispõe o outro dos seus direitos e dos seus deveres, não é? E o outro, o não detentor da guarda naquele período, continua tendo os direitos e os deveres paternos ou maternos, né? E esse trabalho, então, dentro do fórum, ele é um trabalho que tem um foco bastante específico, embora nesse período de avaliação as partes também sejam adequadamente orientadas ou o melhor possível orientadas. Aqui no Sejusc, quando nós nos deparamos com um caso de situação conflitiva dos pais em relação ao estabelecimento de guarda ou ao estabelecimento de visitas, o que nós podemos fazer é ouvir as pessoas, os interessados, buscar compreender a situação que os angustia, as dificuldades, as resistências de cada um com relação à permissão da convivência mais saudável com aquele filho ou com aqueles filhos, e orientar e esclarecer sobre os direitos da criança, né, sobre os riscos emocionais para os filhos se eles crescerem separados de um dos genitores, né? Então, o que nós buscamos é ajudar os pais, é orientá-los para que eles se conscientizem a respeito do melhor para os filhos. Nessa situação, que é uma situação, como você bem descreveu, que aflige a todos, mas principalmente as crianças, porque elas sentem que a família está desmoronando, que ela vai perder aquele pai ou aquela mãe que sai de casa e com quem ela então perde aquele convívio imediato, não é? Então, nós
nosso objetivo dentro da conciliação, dentro da mediação, mais propriamente mediação, quando são casos de família, sejam processuais ou pré-processuais, né? É sempre o esclarecimento, a orientação e buscar apoiá-los para que esses pais, para que esse casal possa se compreender e se conciliar ali, evitando que eles levem esse caso, caso seja pré-processual, não é? É um caso de cidadania, suponhamos, para que eles não necessitem entrar com um processo na vara civil, o que vai demandar, né, muito tempo, muitas vezes, muita angústia, muitos gastos também para aquelas pessoas, né? E felizmente nós temos tido aqui no Sejusc um índice, né, de sucesso nas mediações bastante alto. Neste mês de junho, nós tivemos uma porcentagem de 70% de acordos nos casos de família e 30% nos demais casos conciliados e mediados aqui no Sejusc. Que boa notícia, você também concorda, né? É exatamente esse o objetivo desse quadro Utilidade Pública, levar a você, amiga, você, amigo, um pouco mais de conhecimento de tantas coisas boas que acontecem em nossa cidade e que estão acontecendo exatamente agora. Quando nós nos chocamos com os noticiários, os escalabros que acontecem em nosso país, são verdadeiros atos de terrorismo, de bandidagem explícita, né, que nos levam a, muitas vezes, nos questionarmos sobre os valores, sobre tantas coisas que nós temos enraizados conosco e que trazemos ao longo da vida. Mas, apesar de tantas coisas ruins, muitas coisas boas acontecem também, como é a implantação do Sejusc, né? Como você mesma falou, né, Maria José? Imagina um conflito desse de ordem familiar, não é? Envolvendo pai, mãe, filho. Não envolve só o pai, a mãe e o filho, envolve os pais de ambas as partes, os avós, paternos e maternos, né? Os tios, tias, primos, enfim, toda uma família, aliás, duas famílias inteiras envolvidas num conflito, que às vezes, por pequenas coisas, por coisinhas tão banais que podem ser resolvidas ali, mas que cada um põe uma posição e não abre mão dela. E aqui vão ter esse aporte, vão ter esse acolhimento, vão ter todo o conhecimento de profissionais altamente capacitados para que em cada área possam mediar, atuar, entender o lado de cada um, colocar de uma maneira mais objetiva para todos o que é possível fazer a nível de conciliação. E esse direito, né, Maria José, não se restringe somente a pai e mãe, em termos de visitação e tudo, né? Estende-se aos avós, a toda a linhagem de parentesco desse menor, não é isso? Sim, principalmente aos avós, né? Que também são interessados, altamente interessados, né? Até porque nós sabemos que muitas famílias, os avós dão um suporte enorme, né, aos pais na educação dos filhos. Então, eles também, os avós também podem pedir a guarda de netos, muitas vezes eles pedem, em circunstância que os pais não estão conseguindo ou não apresentam condições para cuidar desses filhos, não é? E também pedem visitação desses netos, por meios processuais também, né? Os avós pedem visitação também, muitas vezes, quando eles, porventura, estão sendo excluídos dessa oportunidade de ter o convívio dos seus netos durante o crescimento deles. E você fala de uma coisa muito importante, né? O neto é também um presente duplamente que Deus nos dá, depois dos filhos, os netos, né? Uhum. Como você mesmo colocou, muitas vezes os avós dão um suporte que os pais não têm condições de dar, mas não é apenas o suporte financeiro, o afetivo, o consensual, o acolhimento a um neto, né, mais aberto do que um pai e uma mãe que tem que ser rígidos na sua formação. Mas muitas vezes os pais não só imprimem restrições financeiras ou materiais a uma criança.
eles imprimem também um sofrimento psicológico a essa criança, um terrorismo emocional a essa criança, uma agiotagem emocional a essa criança, em função de pequenos fatos ou pequenas coisas, né? E tira-os do convívio dos avós, que muitas vezes o neto é mais apegado ao avô e à avó do que ao próprio pai e à própria mãe. Ele sente uma segurança e um respaldo emocional muito maior nos avós do que nos pais e nas mães. Num caso como esse, por exemplo, onde você, com clareza, tem uma criança sofrendo essa agiotagem emocional, esse terrorismo emocional numa criança, um avô, em defesa do interesse das emoções, do sentimento do seu neto, pode solicitar a guarda dessa criança? Sim, em muitas circunstâncias, os avós solicitam a guarda da criança, solicitam judicialmente, né? Entram com um processo próprio na vara civil e solicitam a guarda daquela criança quando, pela avaliação deles, aquele pai ou aquela mãe ou ambos não estão conseguindo cumprir com os cuidados adequados à educação e ao desenvolvimento daquele neto ou daqueles netos. Eles entram. Porque aquilo, né? O dinheiro não é tudo. Às vezes você pode dar... Uma criança, aliás, não tem noção de valores monetários, né? Às vezes, para ele, um beijo, um abraço, uma balinha que o avô traz, tem muito mais valor do que um carrão que o outro avô traz e que ele não sente esse mesmo afeto, esse mesmo carinho. E muitas vezes os pais, né, estribados em coisas pequenas e banais, vão privar essa criança do convívio com o avô. Então, é possível que os avós, na defesa da qualidade emocional de vida dessa criança, peça e obtenha a guarda deles para que os livre da tirania e, muitas vezes, da maldade dos próprios pais, não é? Sim, os avós têm esse direito, sim, quando eles entendem, como você colocou, que os pais estão prejudicando, né, esses filhos, ou impedindo a educação desses filhos, ou impedindo a convivência saudável com eles, os avós, né? A prerrogativa da educação dos filhos, primeiro, confere aos pais, né? Então, sempre que os avós entram com o pedido de guarda dos netos, este pedido é avaliado. Geralmente, o juiz ou a juíza daquela vara solicita uma avaliação psicológica e também uma avaliação social daqueles avós, daquela família, daqueles pais, daquelas crianças, para que se possa analisar a realidade daquele pedido, os interesses, não é? E se será realmente benéfico para aqueles pais, para aquela criança, quer dizer, principalmente para aqueles netos e aquelas crianças, a mudança da guarda. Em certos casos, isso acontece, principalmente quando as crianças se encontram em situação de negligência, não é? Nem diga. E esperamos ter levado a você, amiga, a você, amigo, que tem algum conflito dessa natureza dentro da sua família, né? Porque existe nora muito ruim, né? Que existe genro muito ruim, existe sogra também muito ruim, mas você sempre tem que se apegar ao que é melhor para uma criança, para um jovem, para um adolescente, que ele tenha a plenitude das suas emoções muito aflorada sempre, né? E quando você vê ultrajado esse direito, recorra ao Sejusc. A resposta é rápida e muito eficiente, através de mediadores assim como a Maria José. E aproveitando, Maria José, quero também pedir a você que diga ao nosso público, né, o critério de como são escolhidos os outros mediadores. Você, como psicóloga, atua mais nessa área da família, né, mais voltada para essa área da família, e os demais mediadores e conciliadores, como são escolhidos, como são sugeridos. Então, nós temos um quadro de mediadores aqui no Sejusc, atualmente, de 31 conciliadores e mediadores inscritos, né? E, atualmente, 17 atuando ativamente, né? Para que se torne mediador dentro do Sejusc, não é necessário ser apenas psicólogo, né? Pode exercer qualquer tipo de atividade.
Pode ser comerciante, pode ser médico, engenheiro, né? Até advogado. Exatamente. Então, eu ia colocar isso, que nós temos um quadro aqui prioritário de advogados, que são mediadores. Por quê? Porque a lei da mediação, da conciliação, ela nasceu dentro do judiciário, não é? Então, logicamente, que os advogados estão muito atentos, muito presentes e têm uma compreensão legal, né, de todo esse novo sistema de justiça. Então, em Bragança Paulista, nós temos um quadro maior, prioritariamente maior, de mediadores e conciliadores advogados. Porém, nós sabemos que em outras cidades, em outras comarcas e na capital, nós temos mediadores das mais variadas áreas. Todos nós tivemos que passar por um curso ou alguns cursos de capacitação, que foram dados na Escola Paulista da Magistratura, ainda são dados. Aqui em Bragança Paulista também nós já tivemos, em alguns anos anteriores, né, 2013, 2012, 2010, nós tivemos cursos também de preparação e capacitação de mediadores e conciliadores, e eu ouvi dizer que teremos um outro, provavelmente em setembro, que será oferecido aqui na USF. O que é muito interessante, porque se o curso é dado aqui para capacitar, facilita aquelas pessoas ou profissionais que tenham interesse em se tornar conciliadores e mediadores, fazer o curso aqui em Bragança. E também aos estudantes do curso de Direito, né, que vão poder se formar com uma nova mentalidade, que é a mentalidade de trocar o litígio pela conciliação, pela mediação, que tem como premissa ideal a paz social, né, para um futuro. Eu quero perguntar a você, a pessoa para ser mediadora, para ter acesso a esse curso que vai começar agora, você pode repetir, por favor, a data em que vai começar e quando estarão abertas as inscrições para esse curso? E também, aproveitando, você já falará ao nosso público se é necessário algum tipo de formação ou não, né? Se uma pessoa, mesmo sem ter uma formação acadêmica universitária, ele poderá ser um mediador, um conciliador. Então, este curso, pelo conhecimento que eu tenho, ele acontecerá em setembro, mas eu ainda não tenho a data precisa. Nós podemos passar depois a você a data precisa do curso, e aí você poderá informar aos seus ouvintes. E com relação a quais pessoas, né, podem fazer esse curso, pelo meu conhecimento, é necessário que tenha uma formação universitária em qualquer área do conhecimento, né, e que sinta que tem um perfil para ser conciliador ou mediador, ou conciliador e mediador. O mediador, o conciliador, ele tem uma função mais pontual, não é? E o mediador, ele tem uma função nesses casos que envolvem relações de família, relações de vizinhança, relações entre pessoas que demandam um pouco mais de paciência para realizar. Mas a pessoa que se interessar, que sentir que tem esse perfil, que gostaria de cooperar no Sejusc, ela pode vir à universidade e se informar agora no mês de agosto, quando estarão abertas as inscrições, e ela pode se inscrever para fazer o curso de mediação e conciliação aqui. Esse curso tem um custo? Ele é gratuito? Como é que funciona? Então, eu ainda não tenho essa informação para te passar. Nós precisamos verificar aqui na universidade, porque quando o curso é trazido pela Escola Paulista da Magistratura, então esse curso ele é gratuito para mediadores, para funcionários do Tribunal de Justiça, e ele tem um certo custo para as pessoas interessadas em fazer. Mas, geralmente, o custo é sempre muito baixo, não é um custo alto, que inviabilize as pessoas, pelo menos até o momento tem sido assim, de realizar o curso. Lembrando sempre a você, amiga, e você, amigo, que a função que ela aqui exerce como mediadora, bem como todos os conciliadores, ela é voluntária, não tem remuneração nenhuma, é a pessoa se doando, a pessoa se entregando em bem
da comunidade, da sociedade como um todo. E aqui nós queremos agradecer a você, Maria José, pela abertura dessa oportunidade de podermos ter levado a você, amiga, a você, amigo, um pouco de tanta bagagem que ela traz consigo na vivência jurídica aqui dentro do fórum da nossa cidade, né? E agora, como mediadora, podendo ajudar tantas famílias a se conciliarem em torno de um bem muito maior, que são os próprios filhos. E se você tem alguma dúvida a respeito do assunto que aqui abordamos nesta semana, basta enviar uma pergunta aí para o e-mail que está disponibilizado para você e nós encaminharemos a Maria José e com certeza ela te dará a resposta tão almejada e que você sempre espera. Queremos agradecer essa sua acolhida, essa oportunidade que você nos dá de levarmos ao nosso público cada vez mais conhecimento a respeito de todos os direitos que cada cidadão, cada munícipe, cada ser humano dessa cidade, desse estado ou desse país deva ter e exercê-los na plenitude, viu, Maria José? Muito obrigado, Orlando. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa, não é? E de trazer ao conhecimento da população, né, da nossa população, essas informações a respeito do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que é o Sejusc, e que está realmente aberto para acolher aos cidadãos que têm dúvidas, que queiram resolver alguma situação que os incomoda ou algum conflito que os está prejudicando e que não sabe a que meios recorrer. Então, o Sejusc está aberto para que antes da pessoa entrar com o processo na justiça, né, ela possa vir aqui ao Sejusc e se orientar sobre a melhor forma de resolver aquele conflito, aquela situação, que pode ser, então, uma atuação preventiva, como é a atuação da conciliação e da mediação, que vai ajudar essas pessoas a agilizar a solução daquela problemática sem que ela tenha que entrar com o processo judicial. Não se esqueça nunca, minha amiga e meu amigo, o direito é uma coisa da qual não podemos abrir mão. Se você não lutar pelo seu direito, sequer você é digno de tê-lo. Lute sempre por ele. E a partir de agora, conte com esse órgão tão importante que nós temos aqui, que é o Sejusc, o Centro Judiciário de Soluções de Conflito e Cidadania, que está aqui de portas abertas para recebê-la e recebê-lo e tentar resolver num curto espaço de tempo a solução para todos os males, os conflitos que afligir você e seus familiares. Maria José Vilela, do Sejusc.